Graça e paz, amados irmãos. Louvamos muito ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos juntos aqui para cultuá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Para nós é um privilégio receber dele esta rica oportunidade. E nós estamos agora no momento da meditação na palavra. Nós vamos meditar no versículo 1 do capítulo 1 de Tiago. Então, carta de Tiago, capítulo 1, verso 1, diz assim, o texto sagrado: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta carta é uma carta onde Tiago, ele dá conselhos aos cristãos de sua época, aqueles que receberam em primeira mão a carta, e também a carta permanece aconselhando a todos os demais cristãos de todos os tempos, de todas as épocas. Ela permanece nos mostrando princípios vivenciais para o cristianismo autêntico. E é importante dizer que, diferente de grande parte das outras cartas que estão registradas no Novo Testamento, esta é um documento mais judaizante, mais judaico, porque na época Tiago estava concentrado muito no povo judeu mesmo, lá de Jerusalém, na época. Isto porque a carta foi destinada exclusivamente, a priori, para eles, os judeus. E numa época bastante antiga, repito, e há quem diga que essa carta foi escrita entre os anos 45 a 49, após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, depois de 45 anos, 49 anos, essa é a faixa etária. Após Jesus ter ressuscitado, Tiago escreve esta carta, que traz o seu nome. E este era um momento em que a igreja era basicamente constituída por judeus e poucos gentios. Até o momento, entre 45 anos até 49, a igreja cristã ela era composta majoritariamente por judeus. Ainda não tinha assim aberto esplendidamente aos gentios. E isto explica porque a epístola ela é dirigida a priori para os judeus convertidos a Jesus Cristo daquela época. É importante também destacar que a carta ela é chamada por muitos como sendo o livro de Provérbios do Novo Testamento. Nós acabamos de ler aqui, o liturgo leu para nós, junto conosco, melhor dizendo, tanto leu um texto nos chamando à confissão de pecado, como depois leu um texto nos chamando à contribuição no livro de Provérbios. E Provérbios é um livro muito prático. E há quem diga que a carta escrita por Tiago também é uma carta prática. Ela vai direto ao ponto. Ela não é uma carta à semelhança das demais, por exemplo, escrita pelo apóstolo Paulo, que começa Paulo estabelecendo a doutrina. Ele começa com uma apresentação, uma saudação, via de regra, com exceção de Gálatas, que ele vai direto ao ponto também, mas Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, principalmente a carta aos Romanos, ela é uma carta que, basicamente, a estrutura o autor se apresenta, que é Paulo, ele dá uma saudação, e ele dá uma palavra doutrinária e depois ele aplica aquela doutrina. Ele vem, então, dizendo, olha, a consequência de a gente crer assim é viver desta maneira. Tiago não.
Tiago vai direto ao ponto, ele vai direto chamando os cristãos a uma vida prática. Isso é porque a carta, ela dá aos seus leitores sábios conselhos de como o cristão deve se comportar nas circunstâncias do dia a dia. Repito, ela não é muito teológica. Encontramos sim aspectos teológicos, se a gente olhar bem detalhadamente, mas ela não é muito teológica. A semelhança, repito, de Efésios, Romanos, que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Dito isto, na nossa mensagem da noite deste dia, nós vamos analisar, ainda que de forma introdutória, como vocês percebem aí no nosso tema, este primeiro versículo da carta. Então, vamos falar sobre a introdução da epístola de Tiago. E com o nosso olhar fixo no versículo 1, o versículo 1 começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte A do versículo, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, note que, a priori, Tiago faz uma apresentação dele, quem ele é. E ele diz: eu sou um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele revela a grande obra que o Evangelho operou na vida dele, convertendo o incrédulo em um servo de Deus. Mais do que isso, na verdade, Tiago, ele é um escravo de Cristo. Note que nessa palavra introdutória, quando a palavra está servo, é porque no contexto que foi traduzido para o português, no nosso Brasil, cheirava um pouco de escândalo se dissesse assim, escravo, por conta do contexto histórico do nosso país, do contexto da escravidão. Então, os tradutores acharam melhor amenizar a palavra e colocar servo. Mas no original, Tiago está dizendo assim: eu sou um escravo de Cristo. A pergunta a ser feita é: quem era esse homem chamado Tiago, né? Que se apresenta. Tiago era filho de Maria e, consequentemente, ele era meio-irmão de Jesus. Sim, de Maria, a mãe de Jesus. Ele era filho dela e era meio-irmão de Jesus, porque Jesus teve a mãe, biologicamente falando, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve um pai, biologicamente falando. Mas Tiago teve a mãe e o pai. Porém, ele, por um tempo, à semelhança dos demais irmãos de Jesus, ele não acreditava em Jesus como sendo o Cristo. Ele não acreditava em Jesus como sendo, de fato, o Messias. Mas, por providência de Deus, Tiago converteu-se depois da aparição de Jesus a ele. Após a ressurreição de Cristo, de acordo com a informação que o apóstolo Paulo nos dá, descrita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 7. Ali o apóstolo Paulo mostra que Jesus, após a ressurreição, apareceu, entre outras pessoas, para Tiago. E Paulo diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, até então, quando Jesus, no seu ministério terreno, no estado de humilhação, Tiago era descrente, ele não acreditava também em Jesus, não. Há uma passagem nos evangelhos que mostra que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Tiago estava lá incluído. Mas por providência de Deus, eu repito, aprove a Deus, após a ressurreição de Jesus, em uma das aparições, ela aparece a Tiago. Tiago o viu. E aí, então, ele se converteu a Cristo. Não, agora ele tem Cristo como sendo o seu irmão de sangue. Mas ele tem Cristo como sendo o seu Senhor. Daí ele dizer: eu sou servo dele, eu sou escravo dele. Porque Tiago se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva.
Paulo se referiu a ele como sendo uma das colunas da igreja, tamanha era a sua influência. Mesmo assim, humildemente, ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas como escravo de Cristo. Note que Tiago, se ele quisesse ganhar notoriedade, no ditado bem popular nosso, os jovens entendem mais esse aspecto, essa linguagem que eu vou agora ousadamente dizer, se ele quisesse surfar na onda da fama de Jesus, ele dizia, você sabe quem sou eu? Eu sou irmão dele. Sou irmão. Até para os crentes ele podia dizer, você creu nele, crie. Ok, você é crente, você o segue. Mas eu não só creio nele, eu sou irmão dele. Ele usaria aquilo que nós chamamos em filosofia da falácia da autoridade, né? Você sabe, eu sou irmão, então me respeitem. Mas ele não fala isso não. Ele entende assim, ele é nobre, ele é superior, ele é muito maior. Eu tenho a honra de, sim, fazer parte da família humana dele aqui na terra, mas eu sou escravo dele, servo dele. Eu me humilho diante dele. Ele está se humilhando completamente diante do Senhor Jesus. Quando Tiago chama a si mesmo de escravo, significa que ele é possuído completamente, que ele é controlado plenamente por Jesus. Significa que ele havia desistido de sua independência, de sua liberdade, e que ele havia abandonado todos os seus direitos. E a partir da sua conversão, ele se submeteu à vontade soberana do seu Senhor, Jesus Cristo. O que ele está dizendo é, ele é o meu Senhor, eu sou o seu servo, eu faço o que ele manda. E aí, cabe aqui uma aplicação, meus queridos. Nossa maior designação deve ser a de ser servo de Jesus Cristo. Notem isso. A maior designação de Tiago era ser servo de Jesus. Eu e você devemos, na verdade, não só estar contente, mas, de fato, nos alegrar abundantemente em saber que aprove a Deus nos fazer ser servos de Cristo, discípulos de Jesus. Quem você é? Você é um discípulo, você é um servo, você é uma serva, você é uma seguidora dele. E abrangendo mais a palavra, voltando para o original, não tem nenhuma vergonha você dizer, eu sou escravo dele, eu sou escrava dele, ele é o meu dono. Não é que ele arbitrariamente lhe escraviza, não, no contexto histórico. Não, significa aí que você voluntariamente é um escravo de orelha furada. O que é que significa um escravo de orelha furada? No contexto histórico. É alguém que de fato servia, ele era escravo, e aí a gente pode fazer a analogia. Éramos escravos de Satanás, estávamos presos no mundo, escravizados pela nossa carne, por Satanás, por esse mundo. Então vem Jesus, ele é o nosso dono, mas ele é o dono porque ele nos compra. E aí o preço é o seu sangue. Ele compra cada um de nós com o preço de sangue. Ele derrama seu sangue na cruz e adquire o direito sobre nós, nos libertando daquela escravidão lá de fora, nos tirando do mundo, nos trazendo para o seu reino, para a sua casa. E então ele passa a ser o nosso dono. Mas ele diz, você está livre. E o que é que você faz? Você diz assim, não, eu agora, como gratidão, eu agora com o espírito de gratidão, eu quero servir ao Senhor, eu quero me tornar, de fato, um discípulo do Senhor. E aí então ele passa a ser o nosso dono, nós somos escravos dele voluntariamente, porque é o melhor local para estar, queridos. Servos dele. Eu e você deveríamos estar, de fato, alegres e felizes pela designação de sermos discípulos, servos do Senhor Jesus Cristo. Todavia, o que nós vemos atualmente nos nossos dias
Não são poucos cristãos que quando vão se apresentar ou são apresentados por outras pessoas, é comum começar enfatizando, né, os seus cursos, os seus diplomas, às vezes suas pós-graduações, suas habilidades, né? Isso é bem comum, até no meio cristão mesmo. Até se faz necessário um ambiente acadêmico, porque se exige isso lá. Mas às vezes você vê isso em igreja. Eu já estive em determinado eventos, um evento da Fiel, onde ninguém apresentou o cara, e quando ele pegou o microfone, ele passou no máximo 10 minutos falando quem ele era, seus cursos, seus livros, o que ele fez, tudo aquilo, parapapá. Quando sobe outra pessoa lá também, não foi apresentado, lançou o triplo de livro do cara e não falou nada, simplesmente abriu o texto, humildemente, e pregou. E o cara disse, olha, veja bem, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos livros, traduzi já um para o espanhol, eu fiz um curso, eu tenho pós-graduação, eu estou cursando pela universidade tal, isso e isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele não vai pregar, não. Ele vai só falar do que ele é. Aí, de repente, vai o outro lá, assim, o dobro. Acho que ele ficou constrangido, né? Disse assim, eu vou pregar com esse cara tem mais do que eu. Então, ele quis. Aí, o outro subiu também, ninguém apresentou, disse, vamos abrir a Bíblia. Abriu, pregou, uma bênção. Quase no final, às vezes, lá da apresentação, é que se menciona, nem sempre, mas se menciona assim, mas é um servo de Cristo, viu? Primeiro enche a bola, primeiro fala, mas é um servo de Cristo. É um servo de Cristo. E aí, contrariando isto, Tiago nos ensina que não deve ser assim, pois ele inicia sua apresentação dizendo, sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não começa dizendo, olha, sou filho de Maria, sou irmão dele, convivi com ele, cresci com ele, então vocês sabem o que estão falando? Aí no final, aí tudo bem, sigo ele, viu? Quase que pegando, né, uma carona em quem Jesus é. Aplicação feita, irmãos. Eu continuo dizendo que, quando nós estudamos no grego, nós aprendemos que, principalmente no contexto da época, o contexto romano, os escravos eles não tinham, de fato, nenhuma liberdade. Irmão. Nenhuma liberdade. Os escravos, naquela época, não tinham nenhum direito. Não tinham possessão de nada. Não tinham direito a recursos legais nos tribunais, não podiam recorrer aos tribunais, eles não podiam testemunhar como alguém confiável, eles não tinham, na verdade, cidadania. Eles eram animais que pensavam para o contexto da época. Enfim, eles não tinham nenhuma possibilidade de fazer o que eles desejavam fazer. Mas é certo acrescentar que, dependendo do seu senhor, do seu dono, do seu patrão, alguns eram tratados amavelmente e aí alguns recebiam alguns benefícios e proteção. Então ia muito do dono, um dono ruim, um dono cruel, um dono realmente um espírito maligno, ele oprimia e ninguém, não tinha nenhuma lei que fosse contra ele. Mas se aquele dono fosse um dono amável, gentil, ele favorecia os seus escravos. Então, quando Tiago se apresenta como um escravo de Cristo, ele está falando que sua vida tinha uma utilidade, tinha uma obediência completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele falou ali naquela época que era um escravo, não gerou um escândalo, não. Porque a ideia de escravo, sim, naquele contexto, para os patrões ruins era terrível. Mas para os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, eles estavam dizendo, nós o servimos, mas ele é um Senhor bom. Ele é generoso. Ele é um Senhor que nos ama. Cristo era o seu dono. Só que Jesus era e é um Senhor que merece ser obedecido porque Ele é bom, generoso. E Ele já nos libertou de uma escravidão, aí sim,
tirânica, maligna, perversa, que é a escravidão do mundo. Portanto, Tiago começa a carta se identificando e, na sequência, ele fala dos destinatários. Para quem ele escreve? E agora vamos olhar o verso 1, só que a parte B. A parte A diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, vírgula, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então a carta ela foi escrita inicialmente para o que Tiago chamou de 12 tribos. Os judeus que haviam sido dispersos desde o cativeiro assírio e babilônico, e depois pelos romanos. Eram os judeus convertidos, espalhados. Judeus que foram dispersos, espalhados pelas colônias e viviam distante de sua terra natal. Então, embora Tiago fosse pastor da igreja de Jerusalém, lá mesmo, na sede, no berço do cristianismo, ele está escrevendo uma carta espalhada, quando ele chama as 12 tribos, ele está falando: irmãos em Cristo que são judeus, espalhados e morando fora de Jerusalém, que estão muitas vezes sendo perseguidos, massacrados, perdendo sua liberdade. No próprio tempo dos apóstolos, outros judeus convertidos foram também expulsos da Palestina, depois, principalmente, do que nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando Estevão foi martirizado. Se você já leu o livro de Atos, ali, a partir do capítulo 7, aí capítulo 6, mas capítulo 7 e 8, principalmente, você vai ver o irmão Estevão, o primeiro diácono, sendo martirizado barbaramente, de maneira bem cruel. E aí depois, então, houve uma grande perseguição e aí os judeus que estavam concentrados em Jerusalém foram dispersos. E esses judeus convertidos, eles foram transformados num povo especial. Eles estavam dispersos, eram um povo de Deus, mas eles não estavam isentos de aflição. Ou seja, eles eram crentes em Jesus, mas eles eram perseguidos, irmãos. Tiveram seus bens saqueados. Muitos foram explorados pelos ricos. Muitos, na sua época, adoeceram. Enfim, eles confiavam em Jesus, mas sofriam bastante. Então, meus queridos, minhas queridas, nós estamos diante de uma carta que nos ensina que a vida cristã, ela não é, como diz Hernandes, uma redoma de vidro. Um lugar onde a gente, uma estufa espiritual, onde a gente fica imune das lutas deste mundo. Na verdade, a vida cristã é um campo de batalha. Não somos poupados dos nossos problemas, mas somos guardados e abençoados por Deus em nossos problemas. Eles vêm, eles surgem. Toda e qualquer mensagem contrária a essa é o engodo, é o engano. É a voz do falso profeta. E eu quero crer que você é ovelha de Cristo e não ouvirá essa voz do falso profeta. Ela não irá lhe enganar. Muitas vezes não somos livres da fornalha, mas nós somos abençoados, encorajados e recebemos o amparo e a companhia de Cristo na fornalha. Isso nos leva ao episódio que está descrito no livro do profeta Daniel, quando os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam participando de um evento público. Estamos em tempo de eleição e o que mais tem e vai ter é evento público, né? Então, um evento público, onde o rei da época, que mandava absolutamente, mandou erguer uma estátua a si próprio. E aí chamou todos os súditos do reino, todo o povo, e deu uma ordem. Quando a banda começasse a tocar, era para todo mundo se ajoelhar e se curvar diante da estátua, em adoração à estátua e respeito ao rei.
Só que Sadraque, Mesaque e Abednego eram judeus. Eles conheciam não ainda Cristo, como nós hoje conhecemos lendo o Novo Testamento. Eles ainda estavam na promessa, naquilo que nós chamamos nas sombras, mas eles conheciam Deus e as promessas de Deus, e sabiam que Deus era singular, ainda como é, singular. Deus é singular, melhor dizendo, e não divide sua glória com ninguém. Então, mesmo distante de Jerusalém, em outro país, no contexto de escravidão, ainda que com certas liberdades, eles ali, quando todo mundo se curva, eles ficam em pé. E lógico, se todo mundo se curvou e 3 ficaram em pé, se destacou os 3 que estavam em pé, né? E não demorou para os invejosos, os caboetas, aquelas pessoas maldosas, os linguarudos de plantão, né? Achamos uma chance para matar esses caras. Estão aqui, não são do nosso povo, estão desfrutando de bens aqui por causa de Daniel. E aí o rei havia dado uma ordem. O rei disse: quem não se curvar será lançado na fornalha que está sendo aquecida. Eu gosto de comparar a fornalha, e aqui eu não sei, os mais novos talvez não vão se identificar, mas aqueles mais vividos, principalmente aqueles que vêm no contexto rural, sabem. Quem já foi numa casa de farinha antiga, daquela mais antiga, agora está tudo moderno, né? Mas daquela mais antiga, onde você tinha o forno. Quem já viu a mandioca, que ela, primeiro, ela passava no motorzinho, né? Aí ficava o cara primeiro no motor, cuidado para não comer os dedos, né? Porque eu era menino e ficava dizendo, como é que ele consegue, os dedos não pega, porque tem um motorzinho que girava. Aí tinha o que ele chamava assim, não é coisa de porco não, viu, irmão? Mas era o espaço, né? Assim, como se, né? Aonde toda a mandioca ia caindo ali, ó. E a gente ia espremendo, ia caindo. Aí depois botava na prensa para sair a goma, por isso que você come beiju, né? Que vem de lá. E aí depois que espremia tudo, ainda tinha que passar pelo forno. Né? E aí é interessante demais. Quem já foi em farinhadas assim, a vez durava 15 dias. Para mim, que era menina, era uma benção, uma maravilha, que eu era maravilhoso. E mamãe lá, né, com a gente lá, e era maravilhoso. Mamãe tinha a turma de rapar mandioca, não, tinha a turma que ficava na roça, tirando, os que carregavam, as mulheres que rapavam, o homem que era próprio para fazer no motorzinho, o da prensa, e o que já vinha só para dizer, já tem aí para eu poder, a farinha ficar bem assadinha, né, assim. E o que me chamava a atenção era aquele negócio, porque eu dizia, como é que esse negócio aí esquenta? Aí quando me levaram lá que eu vi, ó, aí tem aquele forno e por baixo tem um fogo lá aceso que não para, porque é alimentado pela lenha, né? Coloca-se, coloca, esquentando. Eu imagino a fornalha daquele jeito ali, bem quente mesmo, quente. E aí o rei disse assim, ó, quem não se curvar, eu vou lançar nessa fornalha de fogo. Imagine. E eles 3 não se curvaram. Não se curvaram, como nós sabemos. E aí então o rei disse, vou dar outra chance. Se não se curvarem, vou lançar. E quero ver quem é que vai livrar vocês. E ele disse assim, ó rei, fique sabendo, se não é que ele vai fazer, a gente não vai determinar nada, a gente não manda em Deus, se, porque eles não sabiam qual era a vontade de Deus, se eles seriam assados naquele fogo ou livres. Eles sabiam que a vontade de Deus era que Deus não divide sua glória com ninguém. A vontade de Deus era, não deve adorar outros deuses. Então eles estavam dizendo, eu sei a vontade dele do que eu devo fazer aqui, que é, eu não me curvarei, porque eu não vou dividir a glória dele com ninguém. As consequências, eu não sei o que vai acontecer. Se ele quiser nos livrar, Deus é poderoso para nos livrar desse fogo. Se não quiser, seja feita a vontade dele. Mas a gente não se curva. Rapaz, o rei mandou aquecer, se já estava quente, 7 vezes mais. Estava tão quente que o texto bíblico diz que os homens que foram pegar os 3 para lançar, morreram apenas com a chama do fogo, com o aquecimento. Quando chegaram próximo para lançar eles, morreram. E eles caíram lá.
E quando eles caíram, o rei olhou, e o rei não via 3 homens andando, via 4. E disse, não foram 3 que lançamos? Eu vejo um 4º homem na fornalha. Jesus Cristo, em uma teofania, em uma aparição no Antigo Testamento. Nos mostrando, irmãos, que ser crente nunca foi, não é e nunca será, enquanto Jesus não voltar. Uma vida fácil, uma vida prometida, como os falsos profetas estão iludindo aí fora. Ser crente é um chamado a viver pela fé, não sabendo se ele vai livrar ou não, mas tendo que fazer a vontade dele naquilo que ele nos pede. E deixando as consequências de fazer a vontade dele nas mãos dele. Quando ele quer, ele livra. Quando aprova ele não livrar, ele não livra. Mas aí não é falta de poder, é seu decreto, é a sua vontade soberana. Quando nós chegamos no Novo Testamento, irmãos, não é esse Tiago aqui, o irmão do Senhor, mas o Tiago discípulo, no sentido da palavra apóstolo mesmo. Ele foi transpassado pela espada por ordem de Herodes. Foi preso e aprove a Deus não livrar. Aí você mais à frente vê que Pedro foi preso e aprove a Deus livrar da cadeia. Então a vida cristã é uma vida que nós não sabemos o que vem a ser amanhã, mas nós cremos que aquele que sabe por nós está nos guardando e nos protegendo e nos livrando de todo o mal. E nada, nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça, se assim não for pela permissão dele, na sua providência que nos guia diariamente. De tal maneira que para nós não há sorte nem azar, é a mão do Senhor, no bem e no mal, naquilo que nós chamamos de bem e de mal. Ele está no controle. E aí Tiago, meus irmãos, minhas irmãs, escreve essa carta. E a partir das próximas mensagens, nós vamos ver que ser crente de fato é andar com Jesus, saber que Ele nos protege, nos guarda, e quando Ele quer, nada toca em nossas vidas. É claro, irmãos, que nós não devemos procurar o sofrimento. Não é sobre isso que eu estou falando. Em seu juízo perfeito e em suas emoções estabilizadas, eu acredito que nenhum servo do Senhor, Deus, procura o sofrimento. Porém, se existe um ensino claro como o sol que brilha ao meio-dia, é o de que ser discípulo de Jesus, andar com Ele, não nos livra de sofrer. Ao contrário, eu tenho que dizer que andar com Ele, às vezes, nos aproxima do sofrimento. Não é? Nos aproxima do sofrimento. Porque andar com Ele é um chamado ao discipulado, a caminhar com Ele. Note se não é. Por isso que quando nós recebemos alguém aqui na igreja, a semelhança do domingo passado, que foi emocionante, não foi, irmãos? Os que estavam, não foi? Bonito. E aí a gente recebeu Juscelane aqui. Eu, até pela idade dela e já vivendo o que ela viveu, porque me converti na adolescência, já fico professando, recebendo a profissão de fé e a batizando, e por dentro orando, para que ela realmente suporte todas as adversidades que há de surgir. Porque seria um engano dizer, vai ser 1000 maravilhas. Não, é maravilhoso, foi a melhor decisão, não tem outra, é o caminho da salvação. Todavia, porém e entretanto, lutas acontecem. Principalmente na idade dela, que aí ela se depara com escolhas a fazer, amizades, ela estuda, não é? Ela tem seu contexto. E aí são decisões a serem tomadas, e a gente é sempre chamado a tomar as decisões que desagradam o mundo. Isso já implica em sofrimento ou não? Isolamento, às vezes você fica só, né? Você perde, zombaria dos de fora, as pessoas que às vezes zombam, escarnecem, né? Agora quer ser isso, agora quer ser aquilo, agora é isso, agora é aquilo e tal. E a gente tudo vai implicando em sofrimento, irmãos.
De tal maneira que em qualquer faixa etária que você estiver na vida cristã, sofrimento acontece. Não é? Acontece. Então, irmãos, notem, se aqueles que viveram no passado sofreram, nós no presente não sofreríamos? Estaríamos isentos? Claro que não, irmãos. O evangelho, ele não mudou, não mudou, não é? Não mudou. Nós percebemos que no passado, irmãos, isso os apóstolos sofreram, os pais da igreja sofreram, os reformadores sofreram, nós também sofremos. Essa é uma tocha que vai passando de geração em geração. E que todos nós vamos levando os nossos fardos. Não é? Agora, o bom é que quando está bem pesado, a gente tem em quem confiar. Lançamos os nossos fardos diante de Cristo. E aí é nele que somos consolados, pastoreados, abençoados, fortalecidos. Mas você vence uma batalha hoje, celebra, faz a festa e já se prepara, porque outra pode surgir amanhã. Não há nenhuma garantia que depois de uma grande vitória você agora descansa, já vivi agora as lutas que eu tinha que viver. Não há nenhuma garantia. Não é verdade? Você tem que festejar. Opa, é vitória, vou comemorar. Eu nem sei. Já tenho que comemorar e atento, porque de repente outra pode surgir. Outra luta. Então a carta de Tiago, ela confortou os irmãos de ontem, ela nos conforta hoje, ela vai permanecer confortando os irmãos até Cristo voltar. E nessa introdução que agora eu termino, eu digo a vocês que vimos de forma bem breve, esclarecedora, nessa introdução, vimos um pouco de quem foi Tiago, irmão do Senhor, convertido ao Senhor. Vimos também qual a sua intenção ao escrever esta carta aos irmãos que estavam espalhados por muitos lugares por causa da fé em Cristo. A intenção dele era consolar os irmãos, fortalecer os irmãos, chamar os irmãos a viverem uma vida prática. E aí na próxima mensagem, se Deus assim permitir, continuaremos a nossa exposição e analisaremos os versos de 2 a 4. E aí a gente já vai entrar diretamente naquilo que Tiago chama nas tribulações. Por hoje, que o Deus eterno continue a nos abençoar, irmãos. Que você saia daqui sabendo que ser cristão é a melhor decisão que você fez. Que ser cristão é maravilhoso. E o nosso caminho já está definido. É um caminho que nos leva ao céu. Mas, nesse caminho, adversidades acontecem. Mas nenhuma delas há de nos desviar e nos impedir de chegar no destino final, que é o céu. Porque o Deus que nos colocou no início do caminho há de nos preservar em toda a trajetória até o final. E ainda que haja momentos tão difíceis e complicados que a gente nem perceba assim que Ele está presente, Ele jamais irá nos abandonar. Jamais. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus, ouvir um cântico e depois o nosso liturgo vai dar continuidade. Querido Deus e amado Pai, ó Deus, te louvamos, ó Deus, por esta carta que o Senhor inspirou o nosso irmão Tiago a escrever. Uma carta, Senhor, que irá nos ensinar, Senhor, se o Senhor assim permitir nas mensagens futuras, irá nos ensinar a como viver pacientemente em meio às lutas, a como tratar os nossos irmãos, irá nos ensinar, Senhor, bastante. Obrigado. Por hoje, Deus amado, eu peço que o Senhor produza no coração daqueles que ouviram aqui presencial, nos assistiram, estão ainda nos assistindo, um espírito bom de curiosidade para querer saber
o que a carta ainda tem a nos dizer a partir do próximo domingo. E aqui voltem e nos assistam e nos ouçam para a glória do teu nome. Ó Deus, muito obrigado em nome de Jesus pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém.